Boa noite, igreja. Boa noite. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer ver a rostinha de todos vocês hoje, neste domingo. Você pode ver o pessoal com a paleta um pouco mais cor de rosa hoje. Esses são os nossos teens. E outros também estão de rosa, também são teens, né? Para Deus, do 0 até os 1.200, 300 anos de tudo jovem. Todos somos jovens, todos somos adolescentes. Nosso Senhor Jesus Cristo, queria agradecer ao João, Ariel, pela mensagem. Meu conterrâneo aqui, o Filipinho, que hoje veio um pouco diferente, né? Fazendo um momento da saúde. Quando a gente aumentar a equipe, vai ser o primeiro, vai ser a minha lista. Irmãos, vou passar essa responsabilidade, porque tudo a ver com o reino de Deus, com Jesus, é uma responsabilidade para nós, se eles tão pequenos, de passar a mensagem hoje. Esse sermão, ele tem como título, nós temos um guia de estudos para o sermão, ele tem como título Quando o Céu Vale Mais a Pena. Mas analisando, estudando, eu queria trazer uma reflexão um pouco mais profunda aos irmãos. O que vale mais a pena em nossa vida? O que tem valido mais a pena? Estamos na igreja, estamos em um meio cristão. Cristo é o que vale mais a pena, claramente. Mas, o nosso trabalho, a nossa vida, esse mesmo Cristo, na qual na igreja nós tantos falamos, para mim, isso é para mim, não para os irmãos, que isso não é uma mensagem para os irmãos, é uma mensagem para mim. Será que é o que vale mais a pena? Será que é esse Cristo que vale mais a pena? Então, o sermão de hoje se inicia com uma pergunta, que parece simples, mas em seu âmago, seu interior, traz uma reflexão muito profunda. O céu vale mais a pena, é o que muitos dizem. E assim sabendo, muitas vezes falamos da boca para fora, mas deve ser um meio ouvido em nossa vida. Temos valorizado a Cristo em nossa vida, em seu sacrifício, entendemos a grandiosidade do sangue divino vertido em nosso favor? Essa é a reflexão na qual Deus falará ao nosso coração hoje. Nós temos valorizado Ele, ou trocado por frívolos quereres, prazeres e banais sonhos e desejos? No mundo da metafísica, na química, no nosso mundo da biologia, nós temos algumas grandezas. O nosso planeta Terra, ele será o terceiro em ordem do nosso sistema solar. Todos acham o nosso planeta Terra grande. Nós faremos uma viagem para Rondônia, no dia 28, aí, a partir de julho. Uma viagem para Rondônia, você geralmente demora de 2 a 3 dias. Se você anda apenas 2.800 km de 3.000 km. Para dar a volta total na Terra, você demoraria mais. Você demoraria de carro, impossível, porque temos mares, oceanos. Mas a Terra ela tem quase 10 vezes mais, 15 vezes mais essa quantidade. Ela tem 40.000 km de extensão de uma volta. Então, muitas vezes não sabemos a grandiosidade ou a nossa pequenez. No caso, em relação a todo esse universo, eu queria trazer um pouco essa reflexão dos irmãos. Como será a nossa pequenez no universo? Muitos já pararam e olharam para o céu, as nuvens, ficaram encantados. Muitos encantados pelo tamanho, outros com imagens que as nuvens faziam quando eram mais crianças, quando eram de uma idade mais infantil. Mas isso não tira o fato de somos pequenos. O Sol, uma estrela, cabe aproximadamente 1 milhão de planetas Terra. E é apenas uma das 400 bilhões de estrelas em nossa galáxia. Sendo essa galáxia na qual estamos inseridos, a Via Láctea, uma única entre 2 trilhões de galáxias. E isso não chega nem perto de ser o universo, o cosmos por inteiro. Apenas o que nós vemos. O universo é bem mensurado que para medir o cosmos, os astrônomos usam outra medida. Não centímetros, metros ou quilômetros, mas anos-luz. Ou seja, o quanto de distância a velocidade da luz, 300.000 km por segundo, percorre em um ano. Para um melhor entendimento, essa distância seria de aproximadamente 9.046 trilhões de quilômetros rodados. Ou seja, um avião comercial, um avião que leva cerca de 200 pessoas transitando, voando a mais ou menos quase 1.000 km por hora, conseguiria rodear a Terra mais de 1 milhão de vezes. E esse mesmo avião, com esses mesmos quilômetros por hora, levaria aproximadamente 1 milhão de anos para percorrer a longitude da distância dessa luz humana.
Em toda a nossa galáxia, o Sol representa apenas 0,0000001%, enquanto a Terra representa um número tão insignificante que se assemelha a zero. Não compensa fazer contas com a Terra quando falamos da imensidão da galáxia do universo, cabendo quadrilhões de Terra em toda a Via Láctea. Em 1995, nós tivemos um experimento da NASA, o experimento Hubble, se chamava. Esse experimento consistia em lançar um telescópio que estava orbitando o planeta Terra e lançá-lo para ver um pequeno espaço no nosso espaço sideral, um pequeno quadrado no nosso espaço sideral. Quando olhamos para o céu, vemos tudo preto, muitas vezes nas madrugadas, nas noites. Imagine-se então um cosmos no meio de um vazio. Aquele telescópio, junto de câmeras de alto desenvolvimento, de alto nível da atualidade, focou em um pequeno quadrado, ao mesmo de que você pegar um grão de areia, esticar o seu braço e tentar focar naquele grão de areia. É difícil. Imagine um telescópio em meio à imensidão. Focou em um pequeno espaço, ficou dias ali captando luz para ver quais resultados daria. O impressionante é que, nesse pequeno quadrado escuro, negro aos olhos nus, encontrou-se pequenos pontos de luz, milhares de pontos de luz. Aí você pode ter o questionamento: legal, encontraram muitas estrelas na galáxia, né? Temos estrelas mesmo. Mas na verdade esses pontos eram outras galáxias, não estrelas. Milhares de galáxias a olho nu sendo enxergadas por nós seres humanos. Nós não sabemos nem a quantidade de nossa Via Láctea, nunca estudamos a nossa Via Láctea, a nossa galáxia por inteiro. Anos-luz, nunca sabemos o que é um anos-luz, como percorrer essa quantidade. Estamos sendo comparados a outras galáxias, somos pequenos em meio a outras galáxias. Além disso, para que haja vida na Terra, sair um pouco das galáxias, teriam que ser alinhados 122 características fundamentais para que a vida na nossa Terra seja possível, citando alguns como nível de oxigênio na atmosfera de 21%. Se fosse mais de 21%, queimaríamos vivos. Se fosse menos, não conseguiríamos respirar. A distância do Sol. Se estivéssemos pouco mais distantes do Sol, congelaríamos. Os verões, os invernos seriam extremos. Se estivéssemos perto, queimaríamos. Essas 122 características unidas representam um número de 10 elevado a 138. O princípio de Borel na matemática, ele nos traz um dado na qual seria impossibilitado ser testado pelo ser humano. Seria um cálculo impossível. Seria de 10 elevado a 10 a 50. Ou seja, 10 seguidos de vários zeros até formarem 50 zeros. Se temos o entendimento de que 10 elevado a 10 a 50 são esses zeros, 10 elevado a 51 seriam 10 vezes essa quantidade de zeros. A 52 seriam 100 vezes essa quantidade de zeros. 53 seriam 1000 vezes essa quantidade de 50 zeros. Então, o que seria 10 elevado a 138? Uma impossibilidade. Uma impossibilidade para o humano. Para Deus, tudo é possível. Então, esse mesmo Criador do universo, maior que tudo que existe, o mais glorioso, magnânimo, magnífico, vem a essa terra como homem. Mas ainda sendo Deus, concebido por Maria, encontramos em Lucas 2. Cresceu em graça, estatura e sabedoria entre Deus e os homens. Encontramos em Lucas, também capítulo 2, no versículo 52. Foi batizado por João Batista, seu primo, aos 30 anos de idade, dito ser o Filho comprazido de Deus. Logo após esse lindo e majestoso momento, Jesus é levado pelo próprio Espírito Santo para o deserto da Judéia, onde ali passara 40 dias de jejum, sendo preparado para o seu ministério. Outro ponto que a medicina nos traz: alguém dos irmãos já passou 40 dias sem colocar um grão de arroz na boca? Um pouco difícil, muitos aqui não passam talvez nem 40 minutos, né? Já deu 40 dias. O corpo, ele produz energia, ele precisa de energia de fora, externamente, para que continue vivo. Um jejum de
2 a 3 dias já ativaria o nosso triglicérides, ou seja, as reservas de gordura que temos no nosso corpo, para queimar essa energia e que possamos viver, fazer nossas atividades. Um jejum de 40 dias, você perderia aproximadamente de 10 a 20 quilos. Considerando, ou seja, músculos, tecidos, o seu corpo ele não pegaria mais insulina não, a glicose do corpo não haveria praticamente mais a glicose. O seu corpo teria que buscar outras fontes, os músculos, tecidos, até chegarem nos seus órgãos internos. E assim, poderia você levar à morte. Mas a Cristo não. Cristo, mesmo depois desses 40 dias, ainda tentado pelo próprio diabo, por Satanás, onde eram profanadas como: se estás com fome ao Senhor, tu és Deus de toda a terra, então por que não transformas essas pedras em pães? As pedras do deserto da Judeia eram bem parecidas com os pães da época, muitos pães sem fermento, então eram umas panquequinhas, os pãozinhos, né? Para uma melhor visualização, para os irmãos poderem ter melhor. Então as pedras da Judeia eram parecidas com esses pães. Jesus já meio desnorteado, tentando ali pelo menos viver, respirar, ainda consegue vencê-lo como assim diz o Senhor. Tentam, pedindo para que se jogue do alto do templo. Se tu és Deus, por que não se jogas? Os anjos provavelmente o salvariam. Assim diz o Senhor, Cristo vence novamente ao diabo. Se tu queres os prazeres de todo mundo, basta apenas se ajoelhar a mim. Não precisa morrer por esses insignificantes seres humanos. O Senhor é Deus. Para que morrer por eles? Olha o tamanho da imensidão do universo. Olha o tamanho do universo. Simplesmente se ajoelhe e tudo isso será do Senhor novamente. Novamente Cristo, usando a Bíblia, a palavra do Senhor Jesus Cristo, vence a tentação do diabo. Seu ministério começa com os 12. Os 12 discípulos, após essa preparação, o Espírito Santo então prepara a Cristo para vencer a esse mundo, ao pecado. Eles são 12. Seus aprendizes então iniciam o seu ministério, na qual o apóstolo João, em seu evangelho, descreve que em nenhum livro, em escrita alguma, poderia ser descritos ali os feitos e milagres de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos, ao todo, aproximadamente 35 dos milagres contidos na Bíblia, feitos por Jesus. 35 para nós é muito e podemos fazer sermões até a época, até a volta de Jesus. O que seria de nós saber de todos os milagres de Cristo? Se com 35 já podemos, nós não, mas se o Espírito Santo consegue converter diversas pessoas, imagine com mais milagres. Chegamos então a uma época dura a Cristo. O salário do pecado é a morte. Podemos ver isso em Romanos capítulo 6, versículo 23. Cristo, após a sua última ceia, convida os discípulos para orarem e o acompanharem ao jardim de Getsemane, para buscar o socorro divino, por tamanha angústia que passara pela responsabilidade de ser o sacrifício vivo de todos os pecados e erros dos seres humanos. Os discípulos, acometidos de sono, não oraram, nem tampouco se preocuparam com o Cristo. Enquanto o Cordeiro de Deus, suando sangue, Lucas, dando um adendo, um médico, na época de Cristo, descreve com a precisão da medicina o que seria o suar sangue, conhecida como a hematidrose, um fenômeno raríssimo produzido em condições excepcionais para provocá-lo. Para provocá-lo seria necessário, uma fraqueza física. Cristo estaria acometido de pavor e angústia extrema, de carregar a todos os erros nossos, da história, de geração em geração dos seres humanos, estaria sendo esmagado por nossos pecados. A hematidrose vem acompanhada então de fraqueza emocional, de angústia, de pavor, de terror, de medo, na qual tamanha tensão produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas,
as glândulas que nos fazem suar. E o sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, escorrendo então por todo o corpo, até derramar-se sobre a terra do jardim de Getsemane. O neurocirurgião Juliano Som, na qual foi baseado também esse sermão, ele dá esses detalhes sobre esse sofrimento de Cristo. Ele é um médico asiático. O pai dele tem um amigo que passou ali por uma cirurgia, teve que passar por uma cirurgia para arrancar um tumor do seu corpo. Ele então viaja aos Estados Unidos, e nos Estados Unidos era cobrado por hora essa cirurgia, não por procedimento, como muitas vezes nós fazemos aqui no Brasil, né? Cirurgias por procedimento era por hora. E o corpo dele, de algum jeito, não cedia às anestesias. Ou seja, ele teria que passar por uma cirurgia sentindo toda a dor. Cada corte, cada camada, cada movimento dos médicos, ele teria que suportar. Chegando então os médicos para que não houvesse sobressalto sobre esse paciente, sobre esse amigo do seu pai, ele é amarrado numa maca. E esse amigo então olha para o cronômetro e os médicos então apertam aquele cronômetro e se inicia a cirurgia. Cada camada, o bisturi passa por cada camada da pele, chegando nos órgãos, retirada do órgão, causa desconforto. Aquele asiático com uma cor amarelada, ele descreve, não era mais dessa cor e sim agora se tornava negro, por não suportar essa dor. Depois que os médicos se encerram-se a cirurgia, é apertado o cronômetro. Ele, tomando consciência de si novamente, olha para o cronômetro e vê 7 horas e 40 minutos haviam se passado depois de sua cirurgia. Ele então soa sangue. Esta é a dor, é a angústia que o ser humano deve ter para sofrer e passar por hematidrose, o suar sangue. Cristo desejava que tivesse sido passado este cálice, mas fazendo a vontade de Deus, que era salvar a todos, podemos agora abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 22. Os versículos 47 até os 51. Convido os irmãos a curvarem seus frontes e fazermos uma oração. Santo Deus, Deus de Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por aqui nos mostrar um pouco mais do Teu sacrifício, Deus. Um pouco mais do que o Senhor fez para nós. Nós não conseguimos entender nada sobre isso praticamente. O sacrifício é muito mais do que isso, mas que o Senhor nos dá uma pequena porcentagem do que seria isso. E com isso, ó Deus, o nosso coração já está contrito. Muito obrigado pelo Teu sacrifício. Amém. Senhor, guia-nos agora com o Teu Espírito Santo para lermos a palavra, continuarmos a entender a mensagem na qual o Senhor quer trazer ao coração de cada um de nós. Guia-nos com o Teu Espírito Santo. Ilumina-nos, é isso que nós lhe pedimos. Amém. Amém. Versículos então 47 ao 51. Enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, vinha à frente deles, se aproximou de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o filho do homem? Os que estavam ao redor de Jesus, vendo o que estava por acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacar com as espadas? Um deles golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio, dizendo: Deixem, basta. E tocando na orelha do homem, o curou. Cristo é tão magnânimo, tão magnífico, que mesmo ao seu malfeitor, aquele que desejava a sua prisão e, consequentemente, provavelmente sua morte, ele cura ele. Judas Iscariotes trai o rei do cosmos, o rei do universo, o rei de toda a humanidade, com simplórios, 30 moedas e um beijo. Abrindo o anel aqui para os irmãos, nós ficamos bravos com Judas. Judas Iscariotes, por quê? Porque você trai o Filho do Homem, Deus, com 30 moedas e um beijo.
mais uma pergunta que deve ficar em nosso coração. Quantas vezes nós traímos a Cristo por nada? Quantas vezes 30 moedas é muito? Quantas vezes um beijo seria demais? Quantas vezes nós traímos a Cristo? Por nada. E pior, por nossos prazeres ainda. Por nada e intensificando por nossos desejos frívolos. Judas, então, sai de mansinho. Provavelmente a Bíblia nos cita com remorso. Se enfoca. Pedro, tomado por raiva, corta a orelha de um dos soldados, mas Cristo restaura e cura este malfeitor. Jesus é levado então ao julgamento arranjado por Caifás e seus comparsas do Sinédrio. Alguns, na verdade, apenas queriam a morte do Salvador. Não estavam ali para um julgamento justo. Se fosse justo, nós teríamos que analisar algumas vertentes. Na Judéia, nós teríamos esse julgamento e não se poderiam quebrar algumas leis, algumas regras. Uma delas seria o julgamento noturno. Não poderíamos ter um julgamento à noite. Era crime perante ao julgamento. Nós tivemos. Os julgamentos teriam ser feitos todos na parte diurna, na parte do dia. Outro, não poderia ser feito com parciais porcentagens do sinédrio. Teriam ser feito por completo. E ali estava, Caifás foi malandro, digamos assim. Pegou ali alguns dos seus comparsas e falou: não, vamos julgar ali ao Cristo, vamos dar essa sentença a ele. E não tendo totalidade do sinédrio. Outro, nós temos aqui o mandato de prisão a Jesus logo de cara. Nós vemos os soldados chegando ali já querendo amarrar a Cristo. Isso não era permitido. Cristo, ele não tinha um mandado de prisão, ele tinha sido julgado. Não tinha um porquê eles amarrarem e manifestarem ali a Cristo. Ele pegar seus pulsos e colocar um corda sobre ele. Não haveria um porquê se ele não tinha um mandado de prisão ou alguma condenação. Então, ele está perante Pilatos, que pergunta a Cristo: que te acusa? Qual que é o crime que cometestes? E um silêncio está sobre agora o julgamento. Novamente, Pilatos responde, mas Cristo não dá resposta, Cristo não fala nada. Perplexo com isso, ele manda Cristo a Herodes. Herodes então fica feliz em poder julgar a Cristo, sendo ali, né, rei da Judéia. Ele então faz perguntas a Cristo: por que Cristo? Por que você está aqui? Qual que são os seus feitos? Qual que é a sua grandiosidade? Tu não és rei? O que fizestes? Cristo não fala nada. Ele não retruca, como muitos conhecem um exemplo. Um cordeiro sendo levado para o batedor. Cristo não fala nada. Herodes então dá uma zomba de Cristo. Mas novamente Cristo envia novamente a Pilatos. Pilatos, vendo-se uma armadilha, fala: tem que fazer alguma coisa com esse homem, senão o sinédrio ficará perplexo, não ficarão felizes com eu libertar esse homem. Preciso fazer alguma coisa. Então ele vai perguntando ali. Cristo não retruca. Pilatos então decide tomar outra providência e convida os irmãos novamente a abrir nossas Bíblias em Mateus, agora o primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo 27, versículos do 15 ao 30.